E o Zenit subiu a proposta pro Gerson, que já era alta, ficou alta demais, com salário absurdo pelo Gerson, e existem chances reais do jogador sair do Flamengo, inclusive o pai dele, empresário, cobrando valorização. Tá ficando complicado o negócio, tem contratação anunciada no Flamengo, empresário de Paquetá no Ninho do Urubu fazendo reunião com o José Botto para falar sobre o jogador e a possível chegada dele ao Flamengo esse ano. E tem a questão do Jorginho, que parece que o Flamengo começou a ter concorrentes, mesmo após uma confirmação geral aí de que o Jorginho viria. Parece que não é bem assim, o Flamengo tem concorrentes fortíssimos e existem chances de Jorginho não vir pro Flamengo. A gente vai falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente tá aqui para falar sobre uma série de notícias do Flamengo, entre elas a possível saída de Gerson, o talvez imbróglio aí para a chegada do Jorginho com concorrentes muito fortes da Europa, tem empresário de Paquetá lá na Gávea e tem também a contratação de um novo integrante aí para o Flamengo. A gente vai falar já já quem é essa contratação que foi anunciada. Antes de mais nada, lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho, para curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e com a família, comentar o que você acha desses assuntos que a gente vai falar aqui e também me seguir em todas as redes no @LucãoVital, Instagram, YouTube e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Começando aqui com a contratação anunciada do Flamengo de um ucraniano. Ucraniano chegando ao Flamengo, Andriy Fedenkov, como novo gerente de scout do clube. Ele que estava lá no Cardiff City do País de Gales, que joga as ligas lá do Reino Unido, a liga inglesa. Ele é um velho conhecido do José Botto como um exímio scout. Ele é especialista nos mercados da América do Sul, da Europa e do Japão. Teve passagens com o José Botto no Shakhtar Donetsk da Ucrânia e no PAOK da Grécia. Ele é fluente em 5 línguas: ucraniano, português, espanhol, inglês e russo. É um cara que vai ajudar e muito a globalizar essa pesquisa por jovens talentos do Flamengo e também jogadores que não são tão jovens, mas não estão tão à vista no mercado. Então, uma grande aquisição, e essa é a área do José Botto, é a especialidade dele. Então, se ele confia no ucraniano, é porque o cara deve ser bom mesmo. Boa contratação do Flamengo, baseado no conhecimento do José Botto nessa área. Então, toda a sorte do mundo, que ele traga muitos caras que deem muitas alegrias ao Flamengo daqui pra frente. E agora vamos falar aqui sobre a questão do Gerson. Gerson, que recebeu uma proposta do Zenit de 28 milhões de euros. Essa proposta de 28 milhões já foi considerada boa pelo Flamengo, que já deu uma balançada sobre aceitar. E aí voltou pro Zenit dizendo que só aceitaria uma proposta de 35 milhões de euros pelo jogador, com no mínimo 60% desse valor à vista. E aí a outra parte parcelada em não muito tempo também. E aí no dia seguinte o Zenit foi lá e cobriu a contraproposta, oferece agora 35 milhões de euros. Porém ainda não é um valor que o Flamengo aceitou. Eles ofereceram os 35 milhões, o Flamengo ainda não deu a resposta, não disse nem que sim nem que não. Mas uma coisa tá pegando aí. O salário que eles oferecem pro Gerson é nada mais, nada menos que 600 mil euros por mês. Isso aí dá 3 milhões e 600 mil reais por mês. É muita grana. Para completar, o Flamengo tá nessa iminência aí de anunciar o Jorginho pro meio do ano, chegando com o maior salário do elenco de 2 milhões de reais. E o Gerson hoje, pelo que eu apurei, ganha por volta de 1,5 milhão. E isso fez o Marcão, que é o pai do Gerson, empresário dele, já dar uma balançada. Ele que dá muitas entrevistas, e entre elas, uma recente, ele já deu cobrando uma valorização do Gerson, que
que é hoje um titular da seleção brasileira, de fato é um dos principais jogadores do Flamengo, ao lado do Arrascaeta talvez sejam os dois mais importantes do elenco, titular também do Flamengo, é claro, capitão. Então ele cobra que no mínimo o Gerson seja um dos caras mais bem pagos do elenco, e não é o que acontece hoje. Bruno Henrique, por exemplo, ganha mais, Arrascaeta ganha mais, Jorginho chegando vai ganhar mais. Então tem aí essa questão que, pra mim, por mais que seja muita grana, o Flamengo não deveria aceitar. E tem esse outro lado também, que pra não aceitar, ele também teria que aumentar o salário do Gerson. Então, deixaria de ganhar o dinheiro da transferência e ainda por cima precisaria gastar um pouco mais de dinheiro de salário pelo Gerson. Agora, do lado do Gerson, tá? O que eu acho que é a questão toda agora? Não acredito que o Gerson veja com bons olhos ir para a Rússia, porque ele sai dos holofotes aqui de seleção brasileira, perderia muitas chances de ser convocado. A Rússia não tá jogando nem a Champions League atualmente, por conta lá dos problemas com a Ucrânia. A gente não pode falar a palavra aqui, senão o vídeo dá uma caída. E principalmente essa questão da seleção. E com a identificação dele com o Flamengo, claro, capitão do time. Ele que é flamenguista desde criança, o pai dele também. Mas eles não querem dizer isso muito claramente logo de cara, para não ficar muito fácil pro Flamengo negociar. Eles querem tentar uma melhoria salarial antes dessa negociação ser finalizada. Agora, o problema aí também está no Flamengo, que essa diretoria atual, quando chega uma proposta nesse nível, principalmente para um jogador de 28 anos, que é o caso do Gerson, não tem muita perspectiva de chegar a algo nesses valores mais pra frente, quando ele atingir os 30, por exemplo. Então, a chance que o Flamengo teria de ver uma grana desse nível pelo Gerson é agora, que eu acho que não paga nunca o retorno técnico que ele traz ao Flamengo. Porém, a gente nunca sabe, o Flamengo tá muito atrás de dinheiro, mas eu acho que seria aí um tiro no pé aceitar agora uma transferência dessa, ainda mais pro Gerson. A gente vai continuar acompanhando. E a próxima notícia, que é a chegada do empresário de Paquetá para uma reunião com o José Botto, casa muito com essa possível saída e já começam os boatos de que o Paquetá pode ser, inclusive, um substituto ao Gerson. E a gente vai falar disso agora aqui. Empresário do Paquetá no Ninho para reunião com o José Botto. E aí, tem muita gente já falando, olha, o Paquetá ganha muito mais até do que 5, 6 milhões de reais lá na Inglaterra, ele tem um salário milionário, Flamengo teria que pagar uma grana muito alta pro West Ham, mas não parece ser esse o caso, tá? O que tá sendo costurado aí entre Flamengo e West Ham pra chegada do Paquetá? O julgamento dele pela questão lá das manipulações de apostas foi marcado, né? Foi adiado agora para março. Ele vai ser julgado em março. Existe uma grandíssima chance dele ser punido. Porém, é bem provável que ele seja punido para não atuar no campeonato inglês ou no máximo na Europa. Então, ele poderia atuar pelo Flamengo e já é feita essa negociação. Inclusive, a parte do West Ham já tá bem assim encaminhada para que, caso ele seja punido lá, ele venha. Inclusive com o West Ham pagando uma boa parte do salário dele para ele atuar por aqui, para continuar em alta, continuar no holofote da seleção e se valorizando para quando terminar a punição ele continuar ainda sendo um jogador muito valorizado, jogador de seleção brasileira. Então, existe essa reunião agora, que é para continuar a alinhavar todos esses detalhes da negociação da possível chegada de Paquetá ao Flamengo, e uma possível vinda dele só aconteceria também na janela do meio do ano para jogar o Mundial, para antes do Mundial, porque aí dependeria, ele não ficaria um jogador livre, e só dessa forma que um jogador pode vir fora de janela, e a janela na Europa, como todo mundo sabe, já está fechada. Então, também uma questão que eu não falei é do Gerson.
qualquer coisa que aconteça em relação a aceite do negócio do Gerson não seria para agora. Mesmo que o Flamengo aceite os 35 milhões, o Gerson, a princípio, joga o Mundial pelo Flamengo, tá? Sairia no meio do ano, e aí é por isso que aumenta ainda mais essa questão aí de substituição do Gerson pelo Paquetá. Então, a gente vai continuar monitorando, porque isso aí envolve dois nomes grandíssimos na história do Flamengo, dois nomes que, um deles foi revelado pelo Fluminense no fim da categoria de base, né? Mas que tem o sangue muito rubro-negro. O Paquetá, que é revelado pelo Flamengo, é um dos maiores destaques dos últimos tempos, ao lado do Vini Júnior. Então, são nomes muito pesados que estão movimentando essas notícias aí do Flamengo. Uma possível saída e outra iminente chegada. Então a gente vai continuar acompanhando e traz para você qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto. Tem agora aqui uma declaração que o pai do Gerson deu sobre a questão da valorização. Uma notinha aqui que saiu. Seu Marcão, pai de Gerson, exige publicamente valorização salarial para o jogador. Destacando que ele tem um dos menores salários do pelotão de elite do clube, ele ressalta que Gerson abriu mão de valores para jogar no Flamengo e espera que o clube reconheça o seu desempenho. Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber, ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria. Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, eu estou aceitando, certo? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece. Correto? E o que aconteceu agora? O Gerson performou, o Gerson está se doando, está fazendo o que tem que fazer, porque ele é profissional do clube, e agora eu te pergunto, a valorização chegou? Não chegou. Então tá aí a reclamação do pai do Gerson sobre essa valorização necessária pro Gerson, e eu concordo, tá? Tem que ser valorizado, o Gerson precisa ser, no mínimo, o cara mais bem pago do time, junto com o Arrascaeta. E aí Jorginho, que chega, óbvio, com muito nome, vindo da Europa, ganhando mais, claro que vai dar essa discussão aí interna, e aí o Flamengo tem que resolver isso logo. Tem brecha na folha salarial, teve muita saída, então a tendência é o Flamengo dar essa melhora salarial pro Gerson. E para finalizar agora, vamos falar aqui de Jorginho, que a gente trouxe aqui até que tava tudo certo, que já poderia estar tudo assinado, mas a notícia que chega hoje do Pablo Rafael Rua, lá no Twitter, é de que tá tudo certo. Ele confirma pro Flamengo que vai vir, mas o contrato não tá assinado. E para completar, começam a surgir concorrentes do Flamengo pro negócio. E por mais que tudo se diga que tá muito certo, se não tiver assinado o pré-contrato, sempre pode dar uma reviravolta, sempre pode dar um problema. Então, vou ler aqui para vocês a notinha que traz todos os detalhes sobre essa concorrência pro Flamengo na chegada do Jorginho. Vamos lá. Nas últimas horas, duas equipes da Europa formalizaram proposta a Jorginho para tê-lo em julho. Fiorentina e Besiktas. O meia voltou a ter mais minutos pelo Arsenal e jogou ontem no duelo contra o Newcastle. No Brasil, o Palmeiras também tenta a última cartada para dar um chapéu na equipe carioca. E além disso, a Juventus, que tentou contratar o atleta nos últimos anos, já fez sondagens ao jogador caso ele fique livre no mercado. Os representantes do atleta levaram a ele propostas oficiais desses clubes. No entanto, o ítalo brasileiro está inclinado a aceitar a oferta do Flamengo, de acordo com informações de pessoas próximas. O Jorginho deve resolver a situação e tomar uma decisão final nas próximas 48 horas. Então, a gente tem a informação já de que ele aceitou, de que ele já deu a palavra, de que ele já falou pra avisar que ele vem pro Flamengo, mas agora tem outras propostas na mesa. Essa questão aí da Juventus é o que mais me incomoda. Não acho que Fiorentina e Besiktas podem ameaçar tanto assim o Flamengo, nem o Palmeiras. Então, o que mais me incomoda é essa questão da Juventus aí, que é o clube que eu acho que pode fazer o Jorginho balançar de alguma forma. E aí, em contrapartida, em contragolpe disso aí, o José Boto já
tá sendo mais incisivo, tentando chegar mais junto para fazer esse contrato ser assinado o mais rápido possível. E a gente, claro, vai continuar acompanhando isso aqui e qualquer novidade traz aqui para vocês. Lembrando a vocês para se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e com a família, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube, no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!